Glória a Deus, boa noite a todos, louvado seja o nome de Jesus. Aqui é o pastor Denis da Igreja Movidas e hoje a gente está muito feliz, muito, muito. A gente está recebendo aqui um grande amigo que eu conheço há muitos anos e uma referência para minha família, para minha geração de propagadores do Evangelho de Cristo Jesus, pastor Jonas Isidoro. É muito bem-vindo aqui no nosso canal aqui, muito bem-vindo aqui na minha casa. E eu tive o prazer de reencontrá-lo de uma maneira muito mais próxima agora, nos últimos meses, né? E outrora eu era apenas um admirador, porque o pastor Jonas, ele tem um trabalho muito grande no Evangelho de Cristo Jesus por muitos anos. Foi baterista da banda Rara. Essa banda, eu cresci no Evangelho, me desenvolvi ouvindo banda Rara. Pastor Jonas Isidoro passou por lá por 7 anos no banda Rara e também faz parte de uma família muito abençoada de músicos, né? Pessoal do Kadosh, são primos. Ele é irmão do pastor Gerson Isidoro, que em breve vai estar aqui com a gente também. Ele já confirmou que vai participar conosco desse bate-papo e eu estou muito honrado e muito feliz. Ele vai falar de um pouco mais das outras obras que ele faz, trabalha há muitos anos, mais de 40 anos com dependentes químicos, né? Ele é uma bênção, irmão, e para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação recebê-lo aqui na minha casa, junto com a minha família, a pastora Vanessa, minhas filhas Beatriz, a Sara, Gabi. Para mim é uma alegria tê-lo aqui no meu lar, viu, pastor? É muito bem-vindo. Em nome de Jesus. E o pastor Jonas vai falar um pouco com a gente aqui de um assunto que tem queimado meu coração já há algum tempo, sobre os conflitos na igreja. E quando eu falo conflitos, não é conflitos entre irmãos, não. É o conflito da igreja de hoje com a igreja lá de trás. E eu quero falar algumas coisas básicas, porque não é tão lá de trás, mas da igreja de quando a minha família se converteu, quando eu me converti e como era muito mais forte a questão evangelística nas músicas, nos louvores, na pregação, como que a igreja se comportava antes e como se comporta hoje. E mais uma vez é uma alegria, pastor, que Deus te abençoe. E eu queria que você falasse um pouco de você aqui para os meus irmãos, bem rapidinho, para a gente estar no nosso assunto. E você que está chegando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Ok. Boa noite aí a todos vocês, ouvintes da programação Movidas, né? Para mim é um grande privilégio estar com vocês aqui nessa noite, pastor Denis, com toda a sua família, na sua casa, no seu lar, com a sua família. Bom, eu, rapidamente, só para dar uma introdução, vocês conheceram um pouquinho do Jonas, abra sua Bíblia no livro de Jonas. Uma vez eu falei isso, pessoal, abrindo a Bíblia, eu falei capítulo 26, aí os mais entendidos, né, que são só 4 capítulos, né, 26 do 7 de 62, era a minha data de nascimento. Louvo a Deus por esse dia maravilhoso de poder compartilhar da graça, da misericórdia de Deus. Quero primeiramente aqui, rapidamente, falar um pouquinho do histórico e não tem como não incluir os meus pais. Louvo a Deus, Sebastião Isidoro, abaixo da Santíssima Trindade, é a minha escola de teologia. Minha mãe, irmã Antônia, conhecida como Antônia, mas o nome dela é Maria Francisca Isidoro, uma senhora que, assim, depois que papai se foi, ela que segurou toda a barra. Para vocês terem uma ideia, ela ficou 57 anos liderando o grupo de senhoras na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, setor 28, aqui em Diadema. Toda a nossa base espiritual foi através desse casal, estrutura familiar. E aí já dá para você ter noção do que a gente está falando, para onde que a gente vai chegar. Fomos selados com o Espírito Santo, fomos em 11 irmãos, todos selados com o Espírito Santo, na faixa etária de 5 anos para baixo. Eu e o pastor Gerson tínhamos 3 anos de idade quando fomos selados com o Espírito Santo. Então a gente vem de uma base muito forte. Eu costumo brincar com as igrejas dizendo o seguinte, pastor Denis, alguém aqui já comeu comida de fogão a lenha? Né? Algumas pessoas não experimentaram isso ainda. E eu costumo brincar dizendo que minha mãe tinha fogão a lenha, mas estou trazendo isso para o mundo espiritual.
nós se alimentamos muito bem, era um tempero muito gostoso, e hoje eu vejo muita sopinha de quinó, e algumas pessoas dizendo, nossa, que alimentação. Eu falei, nossa, você não sabe o que tinha lá atrás, no tempo do passado, né? Mas aí a gente veio aos 15 anos, para ser bem rápido, aos 15 anos quando eu perdi meu pai, e aí eu tive uma briguinha com o papai lá em cima, mais uma carência de um adolescente sem pai, do que um crente rebelde. Mas misturou um pouquinho de cada coisa, e fiquei 3 meses aí numa experiência com Deus, fiz uma coisa de louco, aconselho você não fazer isso. A Bíblia é clara, não tentarás o Senhor teu Deus, e eu tentei. E estou pagando esse preço até hoje. É bom esse preço, não? Terrível. Mas fiz umas coisas, uma experiência com Deus que foi minha base espiritual. E aí eu descobri a questão do chamado de evangelismo. A igreja não entendeu. E de vez em quando, hoje, muito mais aberta, mas de vez em quando a gente barra com algumas ideias, que o reino de Deus da minha mente. Quando eu saí da igreja que eu pertencia até os 15 para 16 anos, a minha mente abriu. E o mundo ficou pequeno, porque eu descobri que o meu chamado era para a evangelização. E a evangelização não tem barreira. Então, para vocês terem ideia, de fundação casa, penitenciária, terreiro de umbanda, de candomblé, moradores de estado de rua, cinema pornográfico, e aí vai. Que você imaginar onde teve vida, onde tem, o Senhor Deus nos permitiu passar. E aí a gente vem com essa bagagem, com muito temor a Deus. A gente sabe que não são obras que salvam, o texto é claro, aquele que permanecer até o fim será salvo. Mas não abrimos mão do nosso aprendizado, e louvo a Deus pela vida do pastor Denis, também já tem um trabalho muito lindo, também social, que a gente aprendeu isso muito cedo, né? E Jesus, ele falava do reino, mas também ministrou os pães e os peixes. Então a gente tem também essa visão. E estamos aqui hoje para fazer esse bate-bola com você. Não sei se o pastor libera perguntas, também se fica à vontade. Está ali a pastora ali prestando atenção em tudo e está bem atenta. De repente você quer fazer alguma pergunta, ela já sinalizou que está ok, você fica à vontade. E dentro do possível a gente vai estar respondendo. Então, obrigado aí pela abertura. Glória a Deus, glória a Deus. O pastor Jonas trouxe o violão dele aí. Pode separar aí, pastor, para a gente dar uns glória aí. Isso. Só um adendo. A obra social na minha vida, ela se concretizou de uma maneira muito mais forte depois que a Vanessa entrou na minha vida. A obra social, o amor pelas vidas, é algo que está entranhado no coração dela. E desde quando ela era solteira, ela já fazia essa obra, isso queimava no coração dela. Ela ia para Caracolândia nas madrugadas, e isso se acendeu de uma maneira muito forte no meu coração depois que nós nos casamos. E ela tem que fazer. Quando ela soube do trabalho do pastor, ela ficou assim encantada, e logo de pronto o pastor já nos indicou uma casa. E temos um fruto já nessa casa, o irmão Gabriel, um senhor de 63 anos, que vivia aqui nas ruas de Diadema, há muitos anos. Ele é um andarilho, né? E já estava alguns anos aqui dormindo na rua em Diadema. E 2 vezes que a pastora Vanessa se encontrou com ele, e ela conseguiu convencê-lo a ir para uma casa. O pastor Jonas nos indicou a casa Crack Zero. Já vai para 1 mês e alguns dias que o irmão Gabriel está lá. Aceitou Jesus, fizemos o batismo dele há 2 semanas atrás. E ontem ele veio almoçar conosco aqui em casa. Olha que lindo. Foi muito lindo, participou do primeiro culto aqui em casa amanhã. E domingo que vem vai ser a primeira Santa Ceia do irmão Gabriel. Saiu da rua de Diadema, uma casa indicada pelo pastor Jonas. Poxa, top demais. Então... Aliás, se o senhor me permite, eu queria até que vocês entrassem no site dessa entidade, Crack Zero. É do pastor Luciano. Ele não gosta de ser chamado de pastor não, mas é um pastorzão. Uma pessoa de coração aberto, que atende pessoas em estado de rua. Tem a Casa das Mãezinhas, que o pastor e a pastora não conheceram ainda, onde eles abrigam as mulheres que têm filhos. É um trabalho lindo. Se você tiver, de repente, ainda sem saber aonde investir um dízimo, uma oferta no Natal, pense nessa casa com carinho. Crack Zero. A hora que a gente chega, não tem horas, nós somos recebidos, pode ser o estado que for a pessoa,
e é uma casa que precisa de atenção. Então, com a permissão do pastor, eu queria que você depois entrasse no site e desse uma olhadinha lá. Pastor, e é uma casa que funciona, porque nós levamos o Gabriel lá naquele mesmo dia e o Gabriel ele foi cheio de problemas, sentindo muitas dores no corpo, ele estava quase perdendo o dedo com uma ferida por causa de um espinho, se eu não me engano foi numa dessas plantas aí da praça que ele estava dormindo. E uma semana depois que nós voltamos lá no sábado, ele já tinha passado no médico, feito exames, já estava sendo tratado, o dedo já estava cicatrizando. Descobriram que ele tinha gota, já está sendo tratado da gota e é um novo homem. Em uma semana de casa, a transformação já começou a acontecer na vida dele. A casa funciona, irmãos. Entra lá e se sentir no coração de ajudar, vai ser bênção demais, em nome de Jesus. Eu acredito que esse vínculo que o senhor está criando com ele, eu tenho certeza que ele vai ser um obreiro dessa obra. Amém. E para buscar as outras pessoas que ele tem essa experiência, né? Então quem está lá, ele tem mais esse feeling, né? Da comunicação também. Eu achei lindo essa ideia dele vir, continua esse vínculo. Não foi, deixou lá e a casa... Não, Puxa, a gente vai visitar ele todos os sábados e todos os sábados a gente leva doações que a gente consegue durante a semana. A pastora Vanessa vem pedindo nas redes sociais ajuda, mantimento, roupas, e todo sábado que a gente vai visitá-lo, a gente leva alguns recursos para casa, né? É muito pouco que a gente faz, mas por conta mas a gente está tentando fazer alguma coisa. E o propósito era esse. Agora, esse domingo, a gente já conversou bastante com o Gabriel, tentando já colocá-lo de volta no convívio familiar, né? E ele está entendendo, através da palavra de Deus, a importância disso tudo. Mas tudo muito devagar, no tempo de Deus. Eu sei que Deus está fazendo uma obra muito linda na vida do irmão Gabriel. Pastor Jonas, a gente vai orar para que Deus nos abençoe nesse bate-papo. Amém. E na sequência, se o senhor puder ministrar para a gente mais um louvor aí, um louvorzinho abençoado aí para a gente louvar o Senhor, vai ser bênção demais, tá bom? Tá bom. Deus, nós te louvamos pela presença do pastor Jonas aqui nesse tempo. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir, muitas pessoas estão ao vivo participando deste bate-papo. E a minha casa já foi abençoada com a presença desse pastor, deste amigo. E que o Senhor tenha liberdade, Pai, para falar, nos ensinar, nos orientar, nos exortar e curar aqueles, ó Deus, que precisam de uma palavra de conforto. Deus, que essa noite seja uma noite abençoada, uma noite maravilhosa, a qual eu já estou sentindo a Tua presença nesse lugar. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom. Bem-vindo, Espírito Santo, no meio de nós. Tudo o que será dito aqui, Senhor, é para Ti. Tudo, meu Pai, todo louvor, todas as mensagens, toda a palavra, tudo, meu Pai, tudo aqui é para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor Jonas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fazer um cântico. Mas por causa do braço. Isso, fazer o único, né? Ao único. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Santo Deus, que unção, glória a Deus, que presença maravilhosa do Espírito Santo. Lindo demais, irmãos. Se vocês pudessem estar aqui conosco, ia ver esse lugar tá cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. Pastor Jonas. Sim. Quando eu comentei sobre o conflito da igreja, às vezes a gente está acostumado a pensar sobre os conflitos, que é as picuinhas que acontecem dentro de um ministério, mas não é nada disso. Eu acho que o que eu quero falar hoje é algo que vai muito além das quatro paredes. Aliás, o Espírito Santo ele tem movido a mim, a pastora Vanessa, sobre um assunto bastante delicado. Até então eu não tinha percebido como era delicado para as pessoas ouvir isso, mas o Espírito Santo tem me moldado e me ajudado a lidar com essa questão e conseguir chegar no coração das pessoas. Tem uma frase que tem batido muito no nosso coração, que é melhor do que ir é ser a igreja de Cristo. E as pessoas têm recebido de uma maneira um pouco negativa, a igreja tem recebido de uma maneira negativa porque eles acreditam que a gente está falando contra a igreja, que tem que fechar a igreja, e não é nada disso. Quando você é a igreja de Cristo, as coisas passam a ter sentido, o culto tem sentido, ir à igreja aos domingos faz sentido, não é? E por que eu te chamei até aqui? Porque eu me lembro na minha adolescência, na minha fase saindo de criança para adolescente, a minha geração ela foi muito impactada com Banda Rara, com Kadosh, com Resgate, com todas as outras bandas que a gente... Oficina G3. A gente ouvia louvores que realmente eram louvores que tocavam o coração dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes. Porque falava realmente de uma conversão, né? E o Banda Rara, especificamente, a banda a qual você fez parte, ele tinha muito esse chamado, essa ideia de falar sobre os conflitos das pessoas, condição social, batia muito em cima disso daí, trazendo o amor de Cristo Jesus, apresentando Jesus para elas. E eu não sei se é impressão minha, ou eu tenho enxergado de uma maneira errada, mas aquela geração, o Banda Rara acho que nasceu em 86, 87, Até um pouco antes, essa época foi quando eu ingressei na banda. Sim. Ela já tinha um pouco mais. Essa geração dos anos 80, anos 90, foi uma geração que conseguiu ganhar muitos jovens para Jesus. Bastante. Né? Os jovens eram bastante influenciados pelas palavras de amor que partiam. Parecia que a juventude dessa época, ela abraçava a causa, né? E é daí que eu vejo o conflito. Porque hoje eu percebo que a igreja ela vem crescendo bastante, é muito batismo, muitas pessoas se convertendo, né? Acredita-se que aqui em Diadema já passou de mais da metade do número de cristãos evangélicos na nossa cidade, né? Eu tenho aprendido essas coisas com o pessoal aqui do pastor Cleuton, né? Pastora Bruna, Simples Atitude, né? Ele acabou de colocar 2 vasos. Nós conhecemos essa ONG alguns meses atrás e a gente foi impactado, né, com a ONG do pastor Cleuton. E lá eu pude reencontrar o pastor Jonas, o irmão Dorival, o irmão é bênção demais, né, muito amoroso, também faz parte da família, né? E lá eu pude aprender esse tipo de coisa, essas coisas. E eu tenho percebido que, por mais que a igreja esteja crescendo hoje, se desenvolvendo, ela não tem um impacto social como a igreja da nossa geração. Porque antigamente a gente ouvia falar assim, caramba, cara, que igreja que você está indo que você mudou tanto?
E hoje o que a gente escuta é a frase o seguinte: o que você vai fazer na igreja que você não muda, não é? E é desse conflito que eu quero conversar com o pastor hoje. O que você acha que mudou nas canções, na pregação, que tirou esse peso de comprometimento do jovem, das pessoas, na propagação do evangelho do reino de Cristo Jesus? Na realidade, sim, está vendo aí uma mudança de comportamento, né, de uma forma geral, e até nas doutrinas. A gente que veio de um trabalho muito rígido, na nossa época mesmo, ainda na Assembleia, meu pai faleceu em 78. Nessa época, em 1978, não poderia ter bateria nas igrejas, pra você ter ideia. Mas a gente veio avançando e a questão da aceitação, o boom gospel ajudou muito, evoluiu bastante, porque a juventude pôde se soltar, né? Eu quero fazer menção de uma pessoa pioneira, que inclusive nós fizemos um trabalho há pouco tempo atrás, aí, 2 semanas atrás, o Encontrão, estava o pessoal Manga, a galera do G3 e outros das antigas, fazendo assim, uma arrecadação para a gente adquirir uma área para a igreja Cristo Salva, que era o tio Cássio, que foi o pioneiro, tiozão, coisa linda pra caramba. A gente sentava no chão. Depois que surgiu o Renascer, Pedra Viva, a coisa expandiu. Mas todos nós tomamos a água lá com o tio Cássio. E era uma coisa assim, com mais temor. A gente participava, a banda Rara, que é uma banda de black music, era um ritmo bastante dançante, até o G3 também, mais pro pop rock, mas tinha uma galera com mais compromisso. Eu vejo assim, acho que esse crescimento, ele trouxe 2 coisas, trouxe essa questão de a gente participar mais, mas por um outro lado também parece que a coisa depois desenfreou. Os pastores não conseguiram manter a sã doutrina, até porque assim, teve casos, eu fui uma vez numa igreja, não vou citar o nome, e nessa situação toda de mudança, e a gente chegou e levou impacto, porque estava assim, hoje é mais comum, né? Aquele sonzeiro, uma banda subindo, saindo outra, aquela coisa toda e tal. E quando a gente entrou com o nosso grupo, a gente pediu para acender as luzes e o pessoal se assustou. E eu observei que a gente ia ser mais um grupo, não era Banda Rara, já era um outro grupo que eu pertencia também. E a gente ia ser mais um grupo de sabadão, de balada gospel. Isso aí tem mais de 10 anos atrás, pra você ter ideia, muito mais de 10 anos atrás. E nós precisamos reduzir o nosso repertório e trazer uma palavra de conscientização cristã. Né? Eu penso que assim, o que pode, na verdade, resumir um pouco, nosso tempo é curto, isso é bem polêmico, mas o texto é claro, quando Jesus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitas pessoas iriam se esfriar. Eu tenho uma comparação, pastor Denis, que assim, é uma coisa um pouco muito forte que eu vou dizer. Porque no céu, que era um lugar perfeito, pastora, que estava aquela adoração, aquela coisa toda linda, né? E o próprio Deus já sabia que ia acontecer. Deus não tem surpresa para ele. Eu não sei quantos 1000 anos que aqueles anjos estavam ali, santo, santo, aquela orquestra, aquela coisa linda, e de repente alguém toma a frente e diz, ó, o seguinte, rapaziada, vai ter uma mudança aí, agora vai ser do nosso jeito, tem uma proposta nova. O texto vai dizer que 1/3 dos anjos que estavam ali já na hora, opa, estamos juntos. Acho que foi lá que surgiu esse negócio de estamos juntos, é que estamos juntos, por exemplo. A galera já sem discussão. Aí uma outra terça parte ficou confusa, ou seja, quase que 60% do povo, dos anjos que serviam ao Senhor, não eram fiéis. E para Deus não foi surpresa. Né? Tanto é que o anjo, que era anjo da luz, quis subir e foi expulso com todos a sua equipe, e aqueles que ficaram confusos, né, que não tinham certeza, mas estavam lá vivendo a realidade com Deus, estão presos. Ou seja, em torno de 30% é o exército de Deus.
Hoje, se você pegar, fazer uma comparação, dentro de uma igreja, os que vão serem salvos, é mais ou menos por aí. Meu Deus. Pessoas que estão... Que forte. É uma geração de cristão, pastor, que não dá para entender. E eu falo isso com propriedade. Tenho muitos amigos pastores. Passei por várias igrejas, não tenho nenhum constrangimento. O cara não tem raiz. Eu fui gerado para ser um pássaro solto. Não dá para ficar preso. E eu tenho todos os amigos que eu passei hoje, mais de 10. Se ligar agora para eles, Joninha, tá por onde? Vamos tomar café na padaria? Não, em casa, sem exceção. Mas eu aprendi de várias comunidades, de tradicional, onde eu tive minha primeira consagração a missionária, há mais de 30 anos atrás, foi na primeira Batista de Santo André, pastor Nivaldo Nassif, meu pastor que está nos Estados Unidos hoje, com o pastor Johannes, de uma igreja, comunidade da Alemanha. E de lá para cá eu conheci, então eu trabalho com liderança, e eu tenho detectado, pastor, que infelizmente, muitas vezes, o problema está gerado no altar. É no altar. Eu vou tomar liberdade de falar um pouquinho. É a primeira vez que eu entro nessa casa, e quando eu coloquei o pé, não foi aqui na casa, no portão, eu senti uma graça de Deus, eu senti uma presença de Deus. Isso é reflexo do que? De um sacerdote que anda com Deus. Mas tem casa que eu entro que eu já sinto o clima. E aí, se o senhor tem uma igreja que é doente, alguma coisa não está certa no altar. E eu trabalho com dependente químico. Vocês me desculpem a realidade, mas eu abro 10 casas de restauração, não abro uma igreja, não. Meu Deus. Não. Trabalho com dependente químico. Você imagina que pode ser de todos os tipos de delitos que você imaginar, de pessoas que já foram abusadas, que já foram abusadores, e daí para lá. Mas eu encaro 1000 deles, mas não encaro uma igreja. E aí é uma coisa para a gente rever, sim, e vem, abala essa pergunta, pastor, e a gente costuma, o senhor falou uma coisa séria, poxa, eu tenho notado uma geração, mas do que esse povo estão se alimentando? Hoje a mensagem é de coaching, é de pessoas que têm toda uma tecnologia de comunicação que vai atingir o coração de quem está ouvindo. Eu não sei se... quando eu vim para cá, eu senti a presença de Deus, me segurei aqui cantando, até perdi um pouco a letra, porque eu fico muito preocupado. É 1 hora que você está aí sentado, ouvindo a gente aqui, esse amado pastor, essa amada pastora, e o Espírito Santo tem que ganhar tempo. A gente pode ficar aqui, que eu fui artista, que não sei o que, que eu toquei na TV, não sei se vocês falam que eu toquei. E aí, meu irmão, as pessoas falam, João, e aí, você teve o tempo de falar do que é necessário, e aí você foi mais um. Essa é o que a gente tem que... A gente sair de casa no domingo para louvar o Senhor, para voltar, para se preparar para uma segunda-feira de batalha, que é constante nossa batalha. E às vezes você fala assim, poxa, se eu tivesse ficado em casa, feito um culto doméstico, tinha sido melhor. Aí vem a situação. Então, quer dizer, tudo bem que há uma geração extrema, do que eles estão se alimentando? Pastor, e a ideia não é aqui denegrir a igreja de Não, hoje. não. A ideia é tentar colocar as coisas no trilho. Porque por mais que você pregue o evangelho, a gente percebe hoje que as pessoas, exatamente o que você falou, do que eles estão se alimentando. Tem um texto na palavra, que eu sempre gosto de citar, que é a mulher diante do poço. Jesus diz para ela, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Sim. Que tipo de água as pessoas estão bebendo? E o que está sendo ensinado para elas? Você acha que os pastores hoje têm tratado das suas ovelhas mais ou menos como talvez seja um reflexo da família hoje? Os pais deixaram de ter o pulso firme com os seus filhos, e isso tem trazido consequências absurdas, né? Você que trabalha com dependente químico sabe que a maioria deles são conflitos familiares, né? Sim. Você acha que a igreja, ela reflete isso hoje dentro da igreja? Você acha que o pastor, ele precisava... pulso firme, que eu falo não é de doutrinas, mas pulso firme no trazer a clareza da responsabilidade de alguém que se converte? A gente observa, né, que uma igreja assim, acima de 30, 40 membros, e são várias assim, é difícil o pastor ter o controle e o acesso a todas as pessoas. Por exemplo, aconselhamento pastoral é uma coisa que não sei se
ainda está na moda. Né? Eu estava uma vez fazendo uma simulação de aconselhamento pastoral, e o nosso pastor, um pastor canadense, muito exigente, ele tinha a metodologia dele, e aí nós estávamos acho que em 14 ou 15 pastores na sala, e eu fiz a gente trabalhava com simulação, eu fiz uma simulação, mas de propósito, e fui contra a teoria do pastor. E quando ele falou, eu disse assim, eu estou tendo uma situação, para resumir, que o tempo é bem rápido, eu estou tendo uma dificuldade no aconselhamento, e falei o porquê. E a teoria do pastor é o seguinte, se o pastor Jonas não está tendo condições de resolver, que ele passe o caso para o pastor Denis, e ele sai de cena. E eu discordava daquilo, ele ficou vermelho, que eu esperava a minha reação, e todos os pastores concordavam com a teoria dele. E eu comecei a confrontar, dizendo que quando Deus separa, ele capacita. Se o pastor está na condição de aconselhamento como anjo do Senhor, como a gente vê, eu amo o Antigo Testamento, né? O sacerdote, ele está na posição de abençoar, de amaldiçoar. Mas a posição dele é de abençoar, ele é o representante de Deus para a igreja. É dele que sai o livro de Malaquias. É dele que sai a orientação. Mas aí, se o povo não tem essa orientação, voltando à questão do pastor, e aí a gente começou a questionar, ele pegou uma hora e perguntou para mim assim, você fez algum curso de teologia antes de vir para cá? Eu falei, fiz, e superior também. Mas por que você não falou que no seu currículo não consta? Que escola que você estudou? E eu, com todo prazer, disse para ele, a escola chama-se Escola Superior de Teologia Sebastião Isidoro. Ele ficou indo assim assustado. Não, de meu pai. Sabe por quê, pastor Denis? Porque eu tive uma escola. E aí, quando eu vou em algumas igrejas, quando eu vejo aqueles... A minha esposa, a pastora Lu, ela tira uma onda com a minha cara, que eu não posso ver velhinha e velhinho que eu vou abraçar. Cabelinho branco. Falei, Jesus, olha, está indo embora essa geração. Meu Deus. Né? Está indo embora essa geração. Hoje eu tenho a Maneca, quero mandar um beijão para ela, embora não está lá. Senhorinha de 82 anos, de vez em quando eu vou lá orar, eu saio 2 horas da manhã da casa dela, pra você ter ideia. Né? E ela gosta de orar bem tarde, então eu saio de casa às 11h30, meia-noite para orar, que ela dorme tarde. Mas foi uma amiga da minha mãe, e a gente tem aquele carinho, porque ela tem aquela lembrança. Mas, então, voltando à questão, eu acredito assim que os pastores, eles têm que fazer uma autoanálise. Eu tenho visto muitas situações que elas acabam somando, às vezes, para você ter uma igreja que está indo para um outro caminho. Na realidade, eu queria agora, não, como o pastor deixou clara a ideia aqui, não é denegrir, não é uma ideia, mas eu queria deixar uma pergunta para os amados pastores, pastoras, missionárias, pessoas líderes de rebanho, que seria interessante você, né, o senhor, a senhora, com todo respeito, parasse um pouquinho, conversasse um pouquinho com o Espírito Santo. Ele precisa de um tempinho. Espírito Santo de Deus, como tem sido o meu trabalho? Como que o Senhor me avalia diante de ti? Meu Deus. Porque eu tenho um Jesus, que eu sou apaixonado por esse meninão, que ele fala no livro de João, capítulo 6, versículo 38, eu gosto de falar muito sobre isso, ele diz o seguinte, Jesus dizendo, deixei a minha morada, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, que é a vontade do Pai. E ele continua dizendo, e a vontade do Pai é essa, que nenhuma alma se perca. Nenhuma alma se perca. E aí, todo momento, né, o livro de Filipenses 2 vai dizer isso, que Jesus se esvaziou, não se usurpou ser Deus, e a recompensa dele é que todos os joelhos dobrará e toda língua confessará. Ele, tão humilde, ele fala, Pai, tudo isso vai acontecer para a glória do Senhor. É um relacionamento de pai e filho assim, que é um negócio lindo. Um ama o outro, e aquela coisa linda que eu fico assim, apaixonado por Cristo. E o meu exemplo é esse daí. Eu acredito, como eu falei para vocês, né, que eu estou super crentão, sou um modelo. Não é isso. Estou cheio de falhas. Se você procurar, você vai encontrar. Uma delas é São Paulino. Aliás, estamos indo na frente aí, né? Com muito custo, vamos chegar lá.
Mas o que acontece? Eu tenho que ter uma base. Lucas 4 foi Jesus cheio do Espírito Santo, levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele não fazia o que queria. E eu sou sincero em dizer, faça uma pergunta para Deus, se ele realmente está contente, feliz com a maneira que você está, ou o senhor, a senhora está pastoreando. Eu tive uma situação uma vez, tem alguns amigos pastores, e o pastor chegou para mim, o pastor Deus começou a dizer, ó, minha igreja está acontecendo assim, 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 assim. Eu falei, Jesus, o que eu vou dizer para ele? Como eu não sei ser econômico, e às vezes a minha esposa pega na minha orelha por causa disso. Eu falei, pastor, o senhor está me dizendo exatamente como é a sua personalidade. Ele ficou vermelho. Uau. Porque a igreja tem a cara do seu pastor. Eu vou falar o quê? Vou passar maionese, manteiga, mel? Que dureza, hein? O senhor quer realmente ter um povo? Né? A gente vai às vezes no aniversário de pastor, aquele monte de coisa, mas eu acho que a maior felicidade de um pastor é o Espírito de Deus chegar e falar, meu querido, estou feliz com o que você está fazendo. Salvar a todos não vão. Não todos que estão na igreja vão para o céu, porque senão eu não entendo a Bíblia. Estará dois no campo, será levado um, vai ficar outro. Já falamos o que aconteceu no céu. Então nem todos que estão lá batendo palma, dizimando, fazendo aeróbica, vai chegar lá. Né? Aquele negócio é esse, é a luz apagada, agora tudo escuro e tal, e pá, não sei o quê. Um louvor que a gente não sente nada. Né? E eu sei, ó, eu não vou falar algumas coisas que pode ser que até escandalize. Mas assim, eu vou dizer que eu estou na liberdade. Eu já ouvi temas de música popular. Eu vou dar um nome para vocês de dois meninos que eu ouço de vez em quando, James Taylor e Phil Collins, que às vezes me traz paz, até para eu orar. E às vezes um hino evangélico me irrita o espírito. Então o que está acontecendo, meu Deus do céu? Que louvor que eu estou fazendo? Né? É muito ritmo, muita coisa, mas aí o pastor começa a ministrar já com dificuldade, porque a igreja não foi preparada. Então a coisa começa assim. Né? Vem a música, às vezes a pregação não vem. O que eu vou ministrar hoje? Aí nós vamos ter uma geração doentia. Doente. Porque né? O que a gente vai passar? Se a gente passa o que a gente tem, o que a gente recebe. Eu tenho observado essa forma. Pastor, tem uma frase bastante usada nas igrejas que diz assim, nossa, hoje foi feijoada a palavra. Eu acho que talvez a igreja deva voltar a tomar leite. Começar do início de novo para se reencontrar. Lá antigamente, eu estava fazendo um estudo, diz que antes do cristianismo, as pessoas seguiam as suas religiões, as suas crenças conforme a sua raça, a sua tribo, aquilo que eles acreditavam. Depois veio o cristianismo e trouxe então essa liberdade. Criou-se uma identidade para as pessoas onde elas poderiam escolher em quem crer e como viver, seguindo conforme o desejo do seu coração. E a igreja então se despertou nisso. Quando a igreja primitiva começava a pregar, elas apresentavam Jesus como modelo, né, para as pessoas. E as pessoas acabaram então se libertando. A igreja então ela começou a se formar de várias etnias, né, pessoas de várias raças, de várias culturas diferentes, cada um servia. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes começaram a falar várias línguas e cada um entendia conforme a sua língua. Então, o que a igreja tinha? Jesus como centro e unia então várias pessoas de várias tribos, de várias maneiras de viver, de várias raças, e eles passaram então a ter uma identidade em Cristo Jesus. Será que hoje a igreja, ao invés de trazer essa identidade em Cristo Jesus, você acredita que a diversidade de placas de igreja tem de fato? Eu acredito que sim. Mas você acha que a igreja, por ter várias placas, ela está fazendo ao contrário do que a igreja primitiva fazia antes? Pessoas que eram divididas, cada um em sua crença, conforme a sua tribo, conforme o seu povo,
e se uniam, então, criando uma identidade em Cristo Jesus. Você acha que hoje as placas de igreja, você não acha que eles estão dividindo a igreja de Cristo? Em vez de ter a cruz como o principal símbolo de união, a igreja está se dividindo por causa das placas, pelo seu jeito de pregar, pela sua maneira. Você acredita nisso também, não? São duas coisas. Primeiro, a questão do leite e da feijoada, né? Hoje a palavra foi pegada, foi forte. Primeiro que não tem como mudar, meu queridão. Santidade é santidade. Tem como eu passar belzinho para falar que o pecado vai levar para o inferno? Que a desobediência, que a mentira aí vai, N pecados. E eu não quero me colocar aqui como a quarta pessoa da Trindade, misericórdia. Né? Esse é claro, quem é santo, santifique-se mais ainda. Então a santificação eu vejo como uma evolução, né? Ela é graduativa, eu falo muito isso na casa de restauração. Né? Então quem fazia tal coisa não faça mais, e assim sucessivamente. Agora, existem formas, né, de ministrar. A gente chega num sistema carcerário, a mesma mensagem que um pastor tradicional traz, a gente traz, mas de uma forma, numa linguagem que eles entendem com mais facilidade, que não haja uma identificação, é questão de comunicação. Agora, o que acontece? A segunda observação que o pastor fez, nós estamos, e aí é que eu quero me apegar, e eu vejo que onde está a situação, qual está sendo o centro da pregação? Será que é o Cristo centro mesmo que a gente está levando a sério? O que nós estamos ministrando? É lógico que todo mundo precisa de carro, todo mundo precisa de uma casa boa, todo mundo precisa de uma vida social, e nós temos que entender cada plano da nossa vida, cada momento, cada estágio. A bênção já está ganha pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas Jesus deixou uma receita. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas, ou as demais coisas, serão acrescentadas. Mas aí a gente está invertendo. Então a gente tem um cristão que ele vem para a igreja com uma ideia de que agora acabou os problemas, eu vou prosperar em tudo, de repente não é aquilo, ele começa a observar que na rosa tem espinho, né? Eu costumo observar aquela passagem que o senhor falou da mulher samaritana. Jesus, ele tem umas estratégias até interessantes, né? Porque algumas pessoas escandalizam com a forma de evangelizar, de ministrar. E Jesus falou para os discípulos buscarem lanche, porque algum motivo tinha para que ele tivesse só. E quando ele está diante da mulher, e ministrando a palavra, envolvido com o reino, possivelmente Pedro, né? Alguém chega para Jesus e diz: mestre, é o seguinte, ó, o seu lanche está esfriando aí e tal. Ele vira para os discípulos com toda autoridade e diz assim: olha, eu tenho uma nova comida para vocês. Aí eu, na minha brincadeira, eu acho que o Espírito Santo ficou olhando para Jesus, ele falou assim, ó, a nova comida é fazer a vontade de meu Pai. Olha, aí o Espírito Santo falou: nossa, que coisa linda, a hora da comida. Ele está dizendo isso que ele vê na hora do cálice, o que ele vai dizer, né? Para você ver como é que é tão difícil fazer a vontade de Deus. E Jesus vai, aquela coisa linda, e todo mundo aceitando, e o centro da mensagem é converta, arrependa-se, e o reino de Deus o tempo todo. Né? Confundiram Jesus com outras lideranças políticas, governamental, não, era o reino. Quando ele chega na hora de tomar o cálice, que é o difícil para todos nós cristãos, porque no céu, para chegar é ganhar da força, né? Aí o Espírito Santo fala assim: vamos ver agora qual é a nova bebida que ele vai ter. Sabe qual foi? Transpirando sangue, gemendo, em depressão profunda, com medo, sentindo o peso do meu pecado sobre ele. Sabe o que ele disse? Tremendo para o Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe qual foi a resposta do Pai? Entendeu? Ele já entendeu, ele mesmo já deu, mas todavia seja feita a sua vontade, aquilo que nós combinamos lá em cima, antes de eu dizer, vou até o fim. Ô meu irmão, agora eu vou aqui escolher uma mensagem que agrada. Pastor, não pega pesado não, porque, ó, rapaz, muda o sermão. Muda o sermão, porque se o senhor pregar isso aqui, o povo vai embora. Então, vamos ter... É interessante, o pastor, você falar isso, porque
eu me lembro que realmente a minha geração não tinha alívio não, era pancada. Eu me lembro até de uma canção que o pastor Silas, ainda era Atos 2, ele cantava aquele louvor, muitos vão subir. Ah, sim. E eu me lembro que muitos jovens foram Tocando. impactados com essa canção. Dá pra gente levar um pouquinho aí ela? Você lembra a letra inteira? É, mais ou menos, legal. vamos lá. Preste atenção, irmãos, nesse louvor, porque esse era a canção que a Atos 2 evangelizava os jovens da minha geração. E é mais ou menos assim. Muitos vão subir, muitos vão ficar aqui no mundo de ilusão. Pois aquele que vencer no céu vai receber uma coroa resplandecente. Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor. Não quero ficar nesse mundo de horror. Eu quero subir com o meu Senhor Jesus. Não quero ficar, mas quero subir com meu Jesus. Olhe, meu amigo, a porta aberta está. Venha correndo pra se salvar. Pois aquele que vencer no céu vai receber uma coroa resplandecente. Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor. Não quero ficar nesse mundo de horror. Eu quero subir com o meu Senhor Jesus. Não quero ficar, mas quero subir com meu Jesus. Eita glória! Olha que top! O cara se convertia a Jesus sabendo já a responsabilidade que ele tinha que mudar. Não é essa coisa cômoda hoje, né? Não, mexia, incomodava. O camarada tinha, assim, a preocupação, né? De viver na santidade. Você vai se converter É. para subir, É. então você tem que mudar. Exatamente. As letras, elas falavam isso daí. Isso é uma preparação, é um show e musical, mas sempre tinha uma palavra. O pastor João Prachedes, amigão meu, inclusive também foi líder com Atos 2 na época ainda, ele me falava no final de semana assim, Joninhas, 60, 70 almas para Jesus. Estamos falando de 86, 87, 88. E a mensagem do camarada era desse tipo aí, meu irmão. Você entra no sistema carcerário, você vai falar o que pro camarada? Só que ele vai um dia sair, que ele vai viver vida social, meu amigo. Jesus está voltando. Agora, do tempo que nós estamos aqui, Jesus voltou para muitas pessoas. Tem a volta de Jesus seletiva e a coletiva. Então a gente tem que estar se preparando. E aí é um ofício do sacerdote, do pastor, né? Dele estar. A gente pegou um momento rígido também, né? Tivemos um momento de disciplina, de exclusão, eram umas coisas loucas assim. Eu lembro, menino, assim, adolescente, quem está de acordo com o irmão fulano aqui seja excluído da igreja, amém, o cara é excluído. Hoje, graças a Deus, a Constituição nem permite uma coisa dessa. Não. Mas assim, parece que nós tínhamos pessoas mais fiéis, né? A gente respeitava mais o pastor também dava-se mais respeito. E hoje... Na Santa Ceia a gente confessava o pecado no microfone. Vem aqui na frente e tal, né? Tudo bem que a gente não precisa voltar a uma liturgia daquela época, mas a gente está observando assim que essa evolução
tecnológica, ela avançou muito, mas o espiritual, inclusive o moral... Eu acho que esses excessos, né, era para trazer mesmo as pessoas num peso mesmo, de dizer assim, cara, se você errar, existe uma consequência muito pesada. O salário do pecado é a morte, né? Eu acho que tinha excesso, claro que tinha o excesso, né? Mas a impressão que dá é que esses excessos fazia do jovem um jovem ficar mais ligeiro, né? Mas muito mais tinha mais compromisso, né? Pastor, a igreja, ela ampliou as placas, tudo quanto é tipo de nome, né? A Assembleia de Deus pelo menos tem um monte, né? É adoidado, né? E será que essa dissipação, assim, da igreja é um pouco responsável por essa fragilidade do evangelho na vida das pessoas? Por quê que eu digo? Porque a comunidade cristã antigamente ela tinha como base o perdão e a reconciliação. Muitas das igrejas que surgem hoje, elas surgem pelo fato de não existir o perdão e nem a reconciliação. Porque as ideias realmente não batem e aí eles acabam tomando a postura de se dividirem e abrir um novo ministério com um novo pensamento e um novo tipo de raciocínio. Você não acha que isso tem trazido uma fragilidade para o Evangelho? Porque a palavra de Deus, a pastora Vanessa falou outro dia sobre isso, que a palavra de Deus ela é imutável. É aquilo ali e ponto. Você acreditando ou não, ou você concordando ou não, é aquilo ali. Inclusive tem o pastor Sandro, né? Que a pastora Vanessa quer até trazer para a gente poder ter um bate-papo com ele também. Ela disse que ouviu ele dizendo uma mensagem falando que hoje é muito comum os pastores dizer assim, você sabe o que a Bíblia quis dizer? Não, ela não quis dizer, ela disse claramente, né? Esse quis dizer parece que modifica o sentido das coisas, né? É mesmo que ele tenha uma luz específica, uma revelação. Então eu acho que esse monte de pensamento diferente para poder adequar a palavra conforme a vida que o camarada está vivendo, está trazendo essa dissipação de várias placas de igreja. Você acredita que isso está trazendo uma fragilidade para o Evangelho a ponto de fazer com que as pessoas não mudem de fato? O que acontece? A gente acredita assim nesse chamado pastoral de muitas pessoas, né? Mas assim, eu tenho comigo assim que Deus ele é ordeiro, ele cria as coisas dele tudo certinho, no tempo certo, existe uma hierarquia e algumas divisões elas causam essa situação, porque se fosse só a questão de abrir um novo templo, uma nova placa, mas também começa a surgir, já começa qual o motivo da separação, já começa aí, né? Então, uma pessoa que ela sai do ministério sem ter a paz com o local, sem ter a bênção daquele pastor, daquele sacerdote, e hoje tem uma geração muito assim. Jesus deixou claro que o aluno jamais vai ser mais conhecedor ou superior ao seu mestre. E algumas pessoas, às vezes, pelo fator até de ter um conhecimento intelectual, por ter buscado, às vezes, recursos em cursos superiores, aí ele acha que ele pode subestimar, né, e até ignorar aquele senhor que foi ali colocado por Deus. Ele já com certeza, isso é bem claro, quando não era sacerdote, mas era um rei, que Saul foi pôr a mão onde não devia, ele se perdeu ali. Tem situação que a gente tem que honrar, tem que respeitar. Então a pessoa ela abre uma igreja e vai orar e dá um nome qualquer, e hoje são tantos nomes, tem alguns que servem até infelizmente, de zombaria. Eu já vi isso aí em rede social, nomes assim que são absurdos, né? Agora, o que acontece? Jesus não vai estar lá? Eu creio que sim, vai. Sabe por que vai estar? Porque tem pessoas ali que não tem nem conhecimento do que aquele homem está fazendo, ou de que maneira que ele chegou ali. Porém, o texto é claro. Naquele grande dia, mamãe sempre dizia, Malaquias, naquele dia vereis a diferença.
E lá em Mateus, Jesus falou claro. Ah, Senhor, eu fui lá na casa do pastor Denis um dia, eu levei não sei quantas almas. Deixa eu ver seu nome aqui. Nem sei quem é você, não te conheço. Mas o cara está revelando, está curando, está expulsando demônios, expulsando. Tem muitas coisas estranhas aí hoje. Muitas coisas estranhas, pastor, que o tempo é muito curto. Eu já vi mulher de Deus, já vi, eu vou ter a liberdade de falar, porque Deus me permite falar, que revelava, que a conhecia, foi visitar um amiguinho meu, um cara que só trabalha com a linha de Exu, amigo meu, cuidei do irmão dele. Quem levou o irmão dele para eu cuidar na casa de restauração em Caraguá foi um espírito, uma entidade. Entrou no cara e falou, se você não levar ele para lá, eu vou matar ele. E o cara foi que se cuidou comigo, eu quis conhecer a história e cheguei nesse homem. Resumindo a história, esse cara ele é um médico holístico, eu estava na casa dele, uma missionária me ligou e quis passar, estava com problema de saúde, ele escutou a conversa, disse que fazia a consulta. Eu falei, mas eu não estou perguntando se ela vai pagar, eu faço de graça. E ela foi. Foi lá no centro de São Paulo, que a gente estava na Brigadeiro Luiz Antônio. Quando ela chegou, ele se vestiu com jaleco e tal. Resumindo a história, que o tempo é muito curto, mas você vai entender. Ele fez o exame nela e depois mandou ela ficar em pé. Pastor, diante de Jesus que está aqui conosco agora. Eu não sei se foi no pé esquerdo ou no pé direito que ele pisou. Quando ele pisou no pé da pastora, essa mulher incorporou uma entidade de pombagira, chamada Sete Saias, na minha frente, assim, em pé. Parecia uma cobra, em pé. Mulher que colocava a mão, revelava, falava em mistério na igreja que eu passei. Meu Deus. Então, isso são coisas que a gente já viveu, né? Deixa eu ter ideia. Pastor, você me falando isso, me dá uma ideia de um seguinte. Aí é um tema bastante polêmico, mas não é para criar polêmica, é só para a gente pensar. Eu acho muito legal a filosofia. A filosofia, ela desperta em nós a necessidade de pensar. Por que será, né? Mário Sérgio Cortella sempre fala disso. Você falando sobre essa situação dessa pastora, isso não explica muita coisa. Talvez alguns pastores estejam conduzindo o seu rebanho para um lugar errado, e aí ele acaba sendo um instrumento do próprio Satanás do que de Deus, ou o pastor acha que é só um equívoco mesmo e que o que falta mesmo é estudo. Porque assim, eu sou de uma geração, assim como o pastor está falando, que eu vivi muita coisa. Meu pai veio da macumba, da umbanda, do candomblé. A gente participava de rodas, né? Conversava com o demônio assim, face a face. E eu vi muita coisa na minha vida. E parece que a igreja de hoje, a igreja de hoje, elas não têm esse fundamento, esse entendimento de que, assim como eles estão na igreja buscando um poder que vem do alto, existe uma força maligna se movimentando no mundo espiritual, e não é brincadeira não. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai visitava muitos lares das pessoas junto com a minha mãe, pastor José Vicente e pastora Maria do Carmo. Eles iam na casa das pessoas orarem, né, fazer um culto, e quando meu pai parava o carro na porta, que ele descia do carro e botava o pé na calçada, a gente escutava pessoas se manifestando dentro de casa, porque alguém de Deus estava chegando ali. E parece que a igreja hoje, as pessoas de hoje não têm essa noção da força que o adversário tem de destruir. E não só a igreja, os membros, mas parece que os pastores também não estão mais se dando conta de que existe uma ação maligna espiritual trabalhando na vida das pessoas, e muitas das vezes em cima do altar. Porque o pastor, no começo do nosso bate-papo, falou que as coisas não estão acontecendo mais em cima do altar de maneira santa. E pouco tempo atrás, o Espírito Santo revelou a mim e a pastora Vanessa que o Senhor haveria de enviar a nós um avivamento definitivo, que é aquele que iria preparar a igreja do Senhor para a volta de Jesus. E o Espírito Santo, eu chorei muito quando eu recebi isso da parte de Deus, que o Espírito Santo me dizia que esse avivamento não viria do altar, exatamente porque o altar está corrompido. E esse avivamento ia acontecer individualmente com as pessoas dentro de casa. Veja bem, um avivamento que ia acontecer de forma individual, para que ele tivesse uma ação ativa coletiva, para alcançar a vida das pessoas. Você acredita que é possível que pastores em cima do altar, involuntariamente ou sem perceber,
por falta de vigilância, estão sendo usados pelo inimigo para enganar a igreja? Primeiramente, assim, talvez uma frase que eu acredito que não vai te causar impacto, mas eu queria deixar claro que um dos maiores servos de Deus é o Satanás. Então, eu sou servo de Deus, ele também é. E muito mais porque ele conhece lá e sabe o quanto é bom lá em cima. Ele não quer que eu nem você chegue lá. E aí ele usa de vários artifícios. Né? Eu costumava dizer na casa de restauração que são 3 espíritos que trabalham na vida do homem. 3. De Deus, do homem e do diabo. Então, e no reino de Deus só pode reinar o Espírito de Deus. Já deixamos claro que nem Jesus, cara, Jesus fazia o que ele queria como homem. Ele fazia o que o Pai mandava. Então você imagina eu, o Zé Jonas, vou querer fazer o que eu acho. E para lidar com a noiva de Cristo, que custou a vida, o sangue do Cordeiro, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Então eu não posso ser parcial. Eu sou claro. Eu, graças a Deus, louvo a Deus pela vida da pastora Lu. Se eu estou errado, não tem passamão não. Chega junto, conversa aí. Graças a Deus que a gente tem orado. E a gente faz tudo de comum acordo. Vejo que és profeta. A Né? pastora Vanessa é mais ou menos desse naipe aí. Pastora Vanessa, louvo a Deus pela vida dela, que o senhor está acabando de dizer, mas a gente observa isso. Porque, às vezes, aquele negócio daquele casal lá que combinou para tentar enganar Pedro, Safira e... Esqueci o nome do outro casal lá. Que tentaram, Ananias, né? Ananias, tentaram burlar, mentir, enganar. E Pedro foi claro. Vocês não estão enganando o homem, estão enganando o Espírito de Deus. É muito sério isso daí. Andar na vontade de Deus é uma coisa muito difícil, é difícil pra caramba. Porque você tem que abrir mão do seu eu. E Jesus é claro, você tem que, às vezes tem que deixar pai e mãe, tem que deixar seu lar, tem que deixar seu conforto. Mas também o texto é claro, se você não cuida bem da sua casa, você não pode lidar com ele. Então, como é que eu tenho esse equilíbrio? É através do Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou lidar com uma igreja que não é minha? A gente costuma dizer a minha igreja, né? É uma forma de expressão. Né? Do jeito que eu acho que tem que ser guiado. Aí eu estou com uma direção bem obreiro, vem às vezes uma obreira, uma missionária, às vezes é 2 pesos, 2 medidas. Né? Depende do que aconteceu, a correção depende do dízimo. Isso aqui tem tratamento diferente. Preconceito dentro da igreja, preconceito cultural, racial, financeiro, político. Está difícil essa realidade. Então, não é só a questão de abrir uma outra igreja, que já é sério essa situação, né? A pessoa abriu uma igreja porque achou, teve uma revelação, abriu a Bíblia lá, saiu, ou alguém disse que tinha. Será que aquilo foi a vontade de Deus? Mas tudo bem, já que abriu, tem um povo, meu amigo, se foi Deus que mandou ou não, ou foi você que tomou atitude, agora você tem uma igreja, você vai ter que saber conduzir existe um manual, essa situação, né? Exatamente. É aquilo, é cristocêntrico, não tem como. Salvação, libertação, restauração, arrependimento e conduzir o povo para a salvação. Então eu acredito que essa falta de orientação mesmo, de consultar o Espírito Santo, essa questão de avivamento, eu já contei, fui selado com o Espírito Santo com 3 anos de idade, mas eu já vi em muitos lugares dentro de igreja. Meu Deus do céu, o povo falando em língua estranha com a mão para trás assim. Poxa, eu falei, isso aí eu vi de lá, isso aí eu vejo em outro lugar, eu vejo em outros lugares. Eu já entrei em igreja que se eu trouxer amigos meus que são de lá, eu tenho amigos, e são muitos, viu? Que é da banda de lá. Ele chega lá e fala assim, Jonias, tá igual a minha casa. E o que eu vou dizer? Meu Deus. Espírito de engano. Por quê? O espírito do discernimento já não tem mais. Né? O evangelho está se dissolvendo e aí nós vamos ter uma geração doentia, achando que e o adversário teve lá em cima, e o irmão sabe disso, há línguas estranhas, há revelação, como eu acabei de citar, infelizmente, essa amiga pastora missionária, né? Que eu fiquei olhando assim, meu amigo olhava, ele já tinha me falado isso antes, aqui na minha casa, pastor incorpora.
Como a gente estava num assunto muito à vontade, eu ainda brinquei com ele, falei, então eu queria que você fizesse entrar em mim o negócio aqui. Ele pegou e falou, pastor, calma aí, não é assim. Meu Deus. Não é assim. Estou falando de pessoas que vão para a igreja, que não têm compromisso, que vão com outros interesses aqui, e depois de uns 3, 4 meses eu vi acontecer e eu não acreditei. Eu não tinha onde pôr a cara de vergonha. Eu não contei todo o testemunho, porque foram acompanhadas e ele acabou revelando situações espirituais também da linha com essa mulher, com a outra irmã. Já perguntou para ela não incorporou, porque teve uma situação lá, e ele não gostou, ele perguntou, quem anda com você? A irmã começou a gaguejar, ele falou, deixa eu falar para a senhora, a sua banda esquerda é fulano, beltano e fulano, a sua direita, é assim ou não é? A missionária não sabia para onde é que ia. Deu o nome de entidades que andavam com a missionária. Então, gente, isso aí já tem mais de 10 aninhos atrás. De lá para cá, a coisa ficou pior ainda. Isso me fez lembrar, a gente falando sobre fragilidade do Evangelho, me fez lembrar uma canção do Kadosh, que eles diziam assim, quantos perderam a salvação, pastor Gesso, não tem mais paz no coração. A gente pode até fazer ela um pouquinho. Você lembra ela inteira? Mais ou menos. Acho que a Suzy fez ela há pouco tempo atrás. Perderam a salvação, não tem mais paz no coração, trilhando para a perdição. Línguas estranhas não falam mais, só pensam em olhar atrás, dando ouvido a Satanás. Jesus sofreu para te perdoar, levou a cruz em teu lugar, sofrendo para te salvar. Caminha para a salvação e deixa o mundo de ilusão. Canta comigo esta canção e volta para Cristo, meu irmão. O tempo está para acabar, a sua chance vai passar, quando a igreja se retirar. O que irás apresentar ante o tribunal de Deus? Perante ele chorará. Se tu quiseres te arrepender de todos os maus caminhos teus, então serás filho de Deus e cantarás ali no céu com querubins e serafins. Santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, 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 amém. Aleluia. Glória a Deus. Não sou músico, irmão, como a família Isidoro e a família Furtado, mas a gente louva ao Senhor. São louvores, irmãos, que retratam muito bem aquilo que nós estamos falando aqui. Parece que eram louvores proféticos. É verdade. Que revelariam aquilo que a igreja ia viver hoje, a fragilidade da igreja. As pessoas não falam mais em línguas estranhas. Quando falam em línguas estranhas, falam de maneira estranha. E isso é muito forte porque a igreja antigamente ela foi desenvolvida para que se fosse uma igreja multirracial. E ela parece que tem se tornado uma igreja unirracial. Por quê? Porque cada um vai identificando qual é a sua raça,
qual a sua maneira de pensar, qual a sua maneira de viver o Evangelho, e vão se dividindo em placas de igreja, em placas de igreja. Eu acho que o propósito de nós estarmos aqui hoje, e a gente vai ter muitas outras conversas com outros irmãos também, mas foi muito propício receber o pastor Jonas aqui, por causa da sua vasta experiência, de tudo que viveu, de tudo que vive, e o quanto tem sido doado por esse Evangelho, no propósito de fazer com que as pessoas se comprometam mais com a santidade. Eu acho que o que falta realmente na igreja hoje, o principal conflito da igreja que nós vivemos e que nós nos formamos para a igreja de hoje é esse comprometimento com a santidade. A santidade, ela forma um único pensamento. Sim. O pastor Jonas falou no início sobre a Trindade, né? O relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como eles pensam de maneira igual, de maneira única. E esse era o desejo do Pai quando ele se referiu sobre o desenvolvimento de uma igreja. Quando ele disse para Pedro: Pedro, tu és pedra e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, ele estava dizendo sobre alguém resistente, alguém que as gerações haveriam de vir com mudanças de pensamento, mudanças de hábitos, mas que a igreja se tornaria resistente como uma rocha. E eu acho que o que falta para nós é realmente voltarmos para o trilho de constituir, de fazer com que a igreja volte a ser uma rocha que resiste ao tempo, que resiste à moda, que resiste aos novos hábitos, ao novo mundo, né? À nova maneira de viver, mas que se resista a tudo isso para que a igreja se torne viva e eficaz na vida das pessoas. Eu penso, pastor Jonas, que nós precisamos nos manifestar. Esse tipo de bate-papo que nós estamos tendo, como eu já disse, não é para denegrir a igreja, mas é para despertar o pensamento das pessoas e entenderem o que realmente é ser a igreja de Cristo. Né? Não é apenas ir para a igreja no domingo com a Bíblia debaixo do braço, que isso não faz de você um cristão. Né? E as músicas que você escuta bem alta no carro, um louvor, querendo mostrar para todo mundo que é crente, também não faz de você um cristão. Né? É verdade. Eu não sei como é que está o nosso tempo, professora Vanessa. 9h13. Tem quantos minutos? Tem mais uns 10 minutos. 10 minutinhos? Eu queria, depois que o pastor Denis louvasse um cântico ainda, das antigas também, para a gente encerrar, é o Primeiro Amor de Carlinhos Félix. Quero voltar. Eu acho que, eu penso, né, que quando a gente aceita Jesus, né, por isso que eu tenho o maior receio, 58 anos que sou evangélico, aqueles crentes cansadão, arrastando o pé, já sei, já conheço tudo. Na casa de restauração, os meninos falavam assim: pô, esse pastor é muito louco, cara, ele é mais louco do que todos nós aqui, era quase 40 homens, porque eu sempre queria estar na frente, no sentido de ânimo, de pique, né? De não me acostumar com esse Jesus, já conheço, já fui selado, já estou... Não, só não tem fundo de garantia. Mas aí eu queria que você pensasse com carinho, nós estamos no final do ano, e normalmente a gente pega a partir de outubro, comigo funciona assim, eu já começo a fazer uma reflexão do que aconteceu esse ano, sabe? Onde eu passei, o que foi que eu deixei, o que eu estou deixando, qual o legado que eu estou deixando por esses lados. E acima de tudo, o que eu tenho somado no reino de Deus. Ainda estamos no dia 7 de dezembro. Eu costumo dizer que Jesus, Deus, o Espírito Santo já tem uma agenda projetada para 2021. Para mim e para você. Entendeu? Eu quero chegar em 2021 porque eu tenho certeza, assim como vive o Deus eterno, que eu não conhecia pastor Denis, pastor Vanice, e na eternidade Deus já tinha agendado esse dia. Por isso que eu estou aqui. Glória a Deus. Eu acredito nisso. E aí eu vou deixar uma pergunta para você. Realmente, se você está agradando ao Senhor, entenda um pouquinho de João 15, porque eu tenho que estar em Cristo. O pastor acabou de falar. Jesus deixou claro, eu e o Pai somos um só. Entendeu? Você quer ver o Pai? Olha para mim. Se alguém quer ver Jesus, tem que olhar nas minhas atitudes. Então, de que forma que eu estou... E aí não vem porque meu pastor, porque minha pastora, porque de onde vim... Nós somos uma igreja, mas somos organismos, somos órgãos. E também temos que estar produzindo muito bem. Então eu queria deixar isso para ti, para mim também, que eu faça a minha reflexão, faça o meu questionamento com minhas filhas, com a minha esposa,
E eu tenho que saber se eu estou realmente... Se em casa eu não estou conseguindo agradar, você imagina para Cristo, né? E eu penso que é legal você conversar com o Espírito Santo, que nós temos tempo de reflexão, de mudar. Ainda há tempo, porque tem muitas situações que vai ser delicado. Quero compartilhar algo rapidamente. Um certo pastor, ele tinha um hábito muito ruim de se portar inadequadamente. Em todas as igrejas que ele ia, ele tinha um comportamento que não era correto diante de Deus. E ele um dia chegou, isso é o pastor Gerson que me contou, o pastor Gerson Isidoro, meu irmão. Ele chegou diante de Deus e falou para Deus: Pai, eu quero mudar essa situação, eu quero mudar, eu não aguento mais, eu quero me libertar disso. Faz o seguinte, Senhor, usa alguém um dia na igreja, uma igreja bem cheia, e me faz passar uma vergonha tremenda, Deus, me faz passar uma vergonha para eu sair desses pecados. E passou, um dia ele foi ministrar numa igreja, pastor deles, muito grande, pastora Vanessa, a igreja tinha muita gente, ele estava no altar, de repente veio um vaso lá, uma irmã, e vaso que eu digo é vaso mesmo, profeta do Senhor, aquela que fala em língua estranha, mulher que Deus entrega, homens que Deus usa ainda, que entrega o que Deus manda. A mulher subiu no altar e veio justamente nele, pastor. Ele abaixou a cabeça, a mulher: homem, assim te digo. Ele falou: é agora que Deus vai me arrebentar. Sou eu contigo na terra. Ele baixou a cabeça e falou: sim, olha, eu sou contigo. E começou a dizer coisa para aquele pastor, que ele dizia assim: ixi, essa mulher está mais fora. E sabe qual foi a última frase dela? Depois de tanta bênção que Deus falou: e sobre aquele pedido que tu me fizeste, no dia do juízo, tratarei contigo. E desceu do altar. Meu Deus. Hã? Aquilo que você me pediu, na Kamandayasé Shokomorá, no dia do juízo eu vou tratar contigo. Me arrepia. O pastor já me falou isso aí, me deu desespero na alma. Falei: Deus, me livra. Meu Deus. Não retire, como disse somente Davi, não retire teu espírito de mim. Se for para eu entrar nesse caminho, me tira da terra. Meu Deus. Não dá para ficar um segundo fora da presença de Deus, pastor. Não dá. Meu Deus. E a condição de líder é mais séria. Aliás, não é só a igreja, não, o líder do lar, viu? Porque todas as nossas atitudes vai cair dentro da casa. Tem uma Acabe aí que você sabe o que aconteceu, né? Foi ele e toda a sua casa dizimado por causa da reação de um homem. E aí tinha uma mulher que podia ser sábia ou não, porque o texto diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Mas ali não sei, foi o pecado do homem que levou todo mundo a ser dizimado. Então o sacerdote se coloca diante de Deus, sabe? E isso é individual. Cada um vai responder por si. Se a oração de papai e de mamãe, eu grudava nessa, já estou livre. Não, eu tenho a obrigação, o dever de entrar nos céus pelo que eu aprendi. Quero frisar novamente, não sou a quarta pessoa da Trindade. Se você começar a olhar, vai achar um monte de erro. Mas a gente tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque dias ruins e piores estão para chegar. Meu Deus. Meu Deus. Então é isso que eu queria deixar. E depois, ainda deu do tempo, pastor, se tiver mais alguma colocação, pastora Vanessa. E a gente queria louvar o Senhor com esse cântico do Carlinhos Félix, porque assim, ele, até a primeira frase, quero voltar ao início de tudo. A gente quando aceita Jesus, né, eu não tive esse privilégio, porque tive sim, é uma outra história, um outro momento. Eu aceitei Jesus 3 vezes. Uma vez aceitaram por mim, eu era bebê. Não sabia o que estava acontecendo. Depois eu tomei a minha decisão. Aí eu tive uma conversa lá em cima e está tudo certinho. Né? Tive que aceitar. Mas coisa minha, coisa de Jonas, né? Mas assim, quando a gente está novo na igreja, aquele pique, aquela vontade, aquela alegria, o tempo vai passando, parece que a gente vai acostumando com Jesus, né? Chega, ele tá, quando né, ele está em casa, quando está na igreja, já não tem mais aquela festa. Então a gente vai se acostumando. E esse costume, esse comportamento de que já conhece, que já sou, que já estou, vai trazendo esse esfriamento. Então que a gente volte lá naquele tempo, né, do primeiro amor. Eu queria depois, se o pastor lembrasse, a gente poderia estar
louvando Amém. com esse cântico. Eu não vou nem me atrever a falar muita coisa mais não, porque eu quero que as pessoas fiquem frisado bem na cabeça essas últimas palavras que o pastor trouxe, que isso vai trazer um senso crítico para cada um de dizer assim, que caminho eu estou tomando. Então eu não vou dizer muita coisa, que eu quero que você fique pensando nisso, raciocinando nisso. Fomos tocados aqui com essa palavra, com esse testemunho que o pastor Gerson passou para o pastor Jonas, e ele sentiu esse peso. E aqui nós ficamos assim também, a pastora Vanessa, eu quero que você fique com isso, então não tem muito o que dizer. Vamos louvar o Senhor, pastor. Amém, vamos sim. E confesso que eu não me lembro da letra da música, mas eu vou estar acompanhando o pastor aqui, vai ser bênção. Em nome de Jesus. E depois a gente vai dar o encerramento, meus irmãos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse bate-papo, pela tua presença aqui em nós. Fortaleça-nos, ó Deus, a se aproximar mais de ti. Nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes. Não permita, meu Deus, que a gente se corrompa com as coisas desse mundo. Não deixe, ó Pai amado, que o Evangelho seja frágil a partir de nossas mãos, mas que nós possamos sermos vistos como o Senhor viu Pedro, alguém em condições de confiar à igreja do Senhor. Pai, que nós não possamos, meu Deus, ser uma geração conhecida e lembrada como aqueles que envergonharam o teu nome. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, Pai, a mantermos a palavra forte, a palavra que edifica, a palavra que transforma pessoas, que transforma vidas,
no seu caráter, na sua maneira de ser. Que não seja apenas uma filosofia de vida, mas que seja, Senhor amado, a transformação, a renúncia da própria vida para viver a vida de Deus. Pai, nós queremos ter o mesmo sentimento que Paulo, em poder dizer que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivemos pela fé, que nós possamos vivê-la na fé do Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada palavra, por cada louvor, por cada reflexão que nós trouxemos aqui nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor alcance cada irmão, cada irmã, cada jovem, ó Deus, que foi formado naquela igreja da década de 80, de 90 e que hoje está fraco na fé, mas que ele possa retornar ao primeiro amor, ao desejo de desbravar esta terra, desbravar essa cidade, desbravar o local onde ele mora, na propagação do Evangelho que muda, que salva e que transforma famílias, homens, mulheres, jovens e crianças. Que o Senhor continue nos dando sabedoria e inspiração para continuar na propagação desse reino, desse verdadeiro Evangelho. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer o possível para no próximo encontro conseguirmos trazer o pastor Gerson Isidoro, que é irmão do pastor Jonas e também era bastante conhecido na banda Kadosh, por várias canções que fez, Filho Pródigo, por exemplo, né? E a gente vai fazer para que a gente tenha mais um bate-papo mantendo esse nível, porque o nível hoje foi alto demais da conta. Meu Deus! Pastor Jonas, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe o seu ministério, a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a pastora Lu, suas filhas, né? Isso, 3 meninas. 3 meninas. Sara, Esté e Manu. Sara, 3 princesas. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua casa, seu ministério, sua caminhada. Em tudo que o Senhor for fazer, que a mão do Senhor esteja te guardando, protegendo a tua casa, livrando de toda enfermidade, de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Quero aqui agradecer ao pastor Cleuton, do Simples Atitude, a pastora Bruna, agradecer ao irmão Dorival, que me deu a alegria de reencontrar o pastor Jonas e de fazer parte dessa família tão linda que é o Simples Atitude. Muito obrigado, pastor, e vocês têm abençoado muito a nossa casa, a nossa família. Pastor, quer falar a sua agenda, seus compromissos que o senhor tem feito? Não, na verdade só quero agradecer a Deus, né? Fazer menção também do Simples Atitude, um trabalho lindo que a gente tem desenvolvido com o pastor Cleuton, com a pastora Bruna, e é um desafio também. Quero agradecer também a Deus aí pela vida do pastor Antônio, evangelista, amigo nosso, possivelmente está também assistindo da Igreja Assembleia de Deus Perfeita Palavra. E primeiramente também, aliás, não primeiramente que eu já agradeci 2 pessoas, mas agradecer a Deus pela graça que Ele tem nos dado de emprestar para nós essa experiência. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Lu, tem me ajudado bastante, minhas filhas também. A gente às vezes tem que sacrificar um pouquinho a casa e elas entendem bem isso, né? A pastora Lu, a Sara, a Esté e a Manu, minha bebezinha de 1 ano e 8 meses, a minha família toda, né? A Gina, a Sulani, Suzy, Gesso, Judite, pastor Josias, a galera que me apoia aí. Obrigado pelo Que exército, hein? uma galera boa. Você é louco. Uma galera boa aí, né? E apoia de todos os sentidos, viu? Tem uma família linda. Obrigado, Deus, por esse povo aí. E você que teve aí, né, esse momento com a gente, pedir a tua oração, não esqueça de mim. Jonas é teimoso mesmo, mas no fundo, ele querendo ou não, ele acaba fazendo sempre a vontade de Deus. Isso que é lindo nisso, né? E Deus te abençoe e até a próxima. Aí não, vai ser, já tem a data ou não? Não, eu acho que Segunda que vem. vou tentar na próxima segunda já. Fique atento aí, movidas, ações movidas, esse ministério lindo que Deus tem levantado aí, tá? E obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Fique firme aí, que nós estamos aqui orando por vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.